Então vai ser isso, é isso que vai acontecer. Quando a taxa Selic mudar de rota, quando realmente a gente chegar e falar assim, olha, a taxa Selic está 13,75, ela vai mudar para 13,5, 13, 12,5, aí os fundos de tijolos vão subir. Ele é mais arriscado. Porque se a média do mercado consegue dinheiro com IPCA mais 6, quem tem muito nome vai pagar mais ou menos isso. O que avaliar para escolher Ótimo. um fundo imobiliário? Quais são os principais indicadores que você, Ricardo, poderia citar para que eles, né, avaliem? Eu acho muito boa essa pergunta, eu acho que até emendando com o que o André falou, muita gente me pergunta é esse ponto, como que eu sei se o fundo imobiliário de papel é high yield ou se ele é high grade, ou seja, se ele é mais arriscado ou ele é mais seguro? Isso é muito importante, o investidor tem que saber no que ele está investindo. Então, se ele olhar lá o dividend yield está pagando 18% ao ano, será que ele é mais arriscado ou não? Por aí só você já consegue ter um indício que provavelmente ele é mais arriscado. Então, pelo próprio dividend yield, já é um indício de que o que tem dentro daquele fundo tem mais risco. Então, um outro jeito que eu também uso, que é simplista, mas é rápido de identificar se um fundo imobiliário de papel ele é mais arriscado ou não, é quando você entra no relatório gerencial, você lê, tem uma lista de todos os CRIs que fazem parte daquele fundo. Então, vai ter fundo imobiliário que tem 100 CRIs lá dentro, vai ter fundo imobiliário que tem 30. Dá uma olhada naquela lista e vê quanto ele está pagando. Então, provavelmente ele vai pagar alguma coisa assim, CDI mais um valor pré-fixado, ou IPCA mais um valor pré-fixado, que é esse emissor ele está captando recurso, então ele tem que prometer esse pagamento. Praticamente uma renda fixa. Quando esse valor ele está extremamente alto, ele é mais arriscado. Por quê? Porque aquela instituição que está pegando dinheiro não tem tanto nome assim no mercado, então ele precisa prometer um retorno maior. Quanto que é? Por exemplo, se a gente pensar, a gente sempre usa como comparação os ativos mais seguros da economia. Tesouro direto, por exemplo. Se a gente tem um tesouro IPCA pagando IPCA mais 6, e a gente olhar dentro de um fundo imobiliário, tiver lá o CRI pagando IPCA mais 10, que é muito superior do que um tesouro IPCA, por exemplo, um tesouro direto, ele é mais arriscado. Porque Sim. se a média do mercado consegue dinheiro com IPCA mais 6, quem tem muito nome vai pagar mais ou menos isso. Se tá 8, 9, 10, 11, 12%, vai ficando mais arriscado. Então é uma maneira simplista e rápida de qualquer investidor olhar lá dentro do relatório gerencial e ver mais ou menos quanto que está a média do pagamento prometido por cada CRI. Se tiver Sim. muito alto, tem mais risco de crédito, risco de default, né, de não pagar. É isso, eu acho que olhando esses pontos já consegue ser um caminho muito bom para saber se um fundo é arriscado ou não. Legal, Ricardo. Agora sim, muitas pessoas estão preocupadas com os fundos de tijolo também, que investem em imóveis físicos, né? E nós tivemos aí a classe de ativos aí de fundos de tijolo que tiveram uma queda, uma desvalorização nos últimos meses. O porquê que isso vem acontecendo, Ricardo? Os fundos de tijolos, eles acabam dependendo muito da economia do país e dependendo muito da situação da taxa de juros, taxa Selic, né? Quando está em rota de alta da taxa Selic, os fundos imobiliários tendem a cair, principalmente os de tijolos. Isso é importante a gente falar aqui. Fundos de tijolos são diferentes dos fundos de papéis, né? E os fundos de tijolos têm mais potencial de valorizar ou desvalorizar. Já os fundos de papéis, eles tendem a ser mais estáveis. Por quê? Porque um fundo de papel, ele tem os contratos, os CRIs lá dentro, atrelados à inflação ou ao CDI, ou à taxa Selic, e eles já pagam isso nos dividendos. Então, o fundo de papel tende a pagar mais dividendos. Já e não ter tanta variação na cota. Já o fundo de tijolo vai ter mais variação na cota. Então, a taxa de juros subiu. Os fundos de tijolos caíram. Teve desvalorização. Que isso aconteceu já num período de quase 2 anos, né, que já tem esse movimento. Quando a taxa Selic mudar a rota, os fundos imobiliários de tijolos vão subir. E o mercado antecipa tudo. Então, alguns meses atrás, começou-se a ventilar a hipótese da taxa Selic começar a cair. Os fundos de tijolos subiram quase 4 ou 5% em um mês. Quando teve uma outra expectativa no mês seguinte que não ia mudar a rota da Selic, os tijolos caíram de novo. Então vai ser isso, é isso que vai acontecer. Quando a taxa Selic mudar de rota, quando realmente a gente chegar e falar assim, olha, a taxa Selic está 13,75, ela vai mudar para
13,5, 13, 12,5. Aí os fundos de tijolos vão subir. E assim, né, Ricardo, a gente pode colocar também que a renda fixa começa a perder atratividade, né? Foi o que você falou. Quando a taxa Selic começa a cair, os produtos de renda fixa que estão atraindo aí a atenção de milhões de brasileiros, né, pagando 14%, 15%, dependendo do produto ao ano, eles vão começar a pagar menos. E aí os olhos começam a mudar, né? Poxa, daqui a pouco tá em 11, tá em 10 a Selic, vamos supor, daqui uns meses pode acontecer. Os produtos de renda fixa já vão pagar menos. Aí eles começam a quê? Migrar para outros ativos da renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, buscando uma maior rentabilidade, né, cara? Aproveitando esse ponto, um erro que o investidor, a investidora costuma cometer é perpetuar uma taxa de retorno. Então, por exemplo, eu ganho 13,75 com a taxa Selic. Ele acha que vai ganhar isso para sempre, mas não vai. O mercado, ele é cíclico. Então, eu gosto muito de falar, eu fiz uma média dos últimos 10 anos, de quanto foi a taxa Selic. O CDI, em média, 10 anos. Algo em torno de 8% a 9%. Tá? Legal. Então, 13% ao ano não vai perpetuar, não vai ser assim para sempre. E o que acontece com os fundos imobiliários? Também, se você pensar um fundo imobiliário que pague 8% ou 9% de dividendo ao ano, tá bom. Né? E se você comprar barato, você ainda tem potencial de valorizar. Valorização. Se você olhar a inflação também ao longo dos últimos 10 anos, não foi nem 2% e nem 10%, né? Varia, mas na média, algo em torno de 6%. Tá? Então, eu acho que o investidor, a investidora tem que entender que não pode perpetuar uma taxa de retorno. A renda fixa está pagando muito? Tá, mas não vai pagar para sempre. Exatamente. E assim, Isso né, Ricardo, um comparativo que eu costumo fazer muito com os meus seguidores é quanto aos imóveis físicos mesmo. Por exemplo, a gente tinha aquele costume dos nossos avós de comprar imóveis para alugar, né, parede, vamos investir em parede, busca o aluguel ali que é garantido. Só que hoje, se a gente pegar uma média, um retorno físico dos imóveis físicos, está em torno de 0,3%, 0,4% frente ao patrimônio. Né? Quando a gente transfere isso para os fundos de tijolo, né, você vai conseguir ali em torno de 0,7%, 0,8%, com bastante segurança. Por quê? Porque são são fundos imobiliários que, né, os bons fundos imobiliários são diversificados, tem 10 imóveis, 10 inquilinos, 20 inquilinos. Então você perdeu o inquilino, você ainda tem outros te segurando ali. Então você não vai ficar sem receber o aluguel. Imagine você, vou comprar uma casa, vou botar para alugar, e aí a casa, o inquilino fala, ó, valeu, não quero mais renovar o contrato. Você pode ficar anos ali, meses, até alugar novamente. Então você tem esse problema também. Então a gente tem que ter esse raciocínio, né? Não ficar comparando fundo imobiliário com renda fixa, mas sim fazer comparações inteligentes. Fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, com imóveis físicos. E o fundo imobiliário, além de ser barato, a cota, R$100, R$80, você começa a investir, diferente de um imóvel que você tem que pegar muito dinheiro. Então a gente tem que fazer esse tipo de comparação, né?